Uma ótima tarde a você que está acompanhando os canais oficiais da Prefeitura Municipal de São João do Nepomuceno. Hoje, quarta-feira, é dia 7 de abril, ano de 2021. Hoje nós temos o nosso Ascom Informa, o nosso informativo da Ascom. Nós vamos falar do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural. Hoje, aqui comigo, vamos conversar com o presidente, o ex-presidente, está deixando o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de São João do Nepomuceno, o Ricardo Itaboraí, o presidente que está assumindo, que é o Márcio Heleno Silva, o Márcio Sabonis, o vice-presidente, o Aldo Torres, também está aqui do meu lado. Nós estamos aqui na redação da Ascom, onde nós vamos falar sobre essa transição. Pedimos a compreensão de vocês que o som que está sendo captado é através dos microfones. Nós vamos utilizar a máscara o tempo todo, então pedimos aí a compreensão se em algum momento talvez a captação de som não seja a melhor nesse momento, mas estamos na onda roxa e todo cuidado se faz necessário. Ricardo Itaboraí, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Ascom Informa. Boa tarde, Luiz Carlos, boa tarde, amigos aí que estão acompanhando a live, vão ouvir e ver esse vídeo a qualquer momento, amigos aqui também da Ascom, Sabonis, o Aldo aqui do nosso Departamento de Cultura, e o Juninho Detone aqui na técnica. Luiz Carlos, eu queria adiantar, para quem já está começando a assistir, na verdade eu pedi a vocês, pedi ao Sabonis, para a gente estar junto aqui, fazendo esse momento aqui de transição, para falar um pouco dessa transição, mas também de um fato que vai estar acontecendo a partir de amanhã, que é uma notificação que nós estamos fazendo a respeito de um estudo que o Conselho propôs, ainda como gestor, como presidente do Conselho, mas que estou entregando a bola também para os Sabonis, que é um estudo sobre o tombamento da Igreja Matriz e um estudo do entorno da Igreja Matriz, das intervenções nos imóveis, nas construções, do entorno da Matriz. Ali na Matriz a gente tem a Praça 13 de Maio, que já é um bem tombado do município, a gente tem a escola Dr. Augusto Glória, que é uma escola tombada no município. Esses dois bens tombados, eles já têm uma demarcação de entorno, e diretrizes. No tombamento, você identifica as diretrizes de intervenções no entorno, de como que vai ser tratado aquele bem. E é isso, assim, o Conselho já define o que é permitido, o que não é no entorno do bem, e quando for fazer uma obra ou não, já traça algumas diretrizes e o Conselho delimita o entorno daquele bem tombado. Então, o que está acontecendo nesse momento? Um pedido feito a mim, enquanto presidente, nosso Conselho da gestão anterior, começamos a analisar esse entorno dos bens tombados ali, Praça Dr. Augusto Glória e Praça 13 de Maio, ali tem um entorno. Houve um pedido de uma moradora do entorno, moradora lá da Matriz, vamos falar da Matriz como referência ali para a gente, de informação ao Conselho, se ali os bens são tombados, como é que fica a questão de construções ali, porque nesse momento, se você for verificar, lá no entorno da Matriz existem muitas casas à venda, algum lote vazio, e a preocupação é a demolição ou não dessas casas, a possibilidade de construir prédios e qual tipo de arquitetura, qual volumetria desses prédios no entorno. E aí o que aconteceu? Quando a gente começou a discutir só sobre essa questão do entorno desses bens tombados, levantou-se ainda uma questão, digo até que eu que trouxe essa questão para o Conselho, a possibilidade da gente tombar a Matriz, que ela não tem o tombamento. A Matriz hoje é um bem inventariado, é um dos prédios, vamos dizer, mais antigos imóveis, mais daqui, ou um dos mais, porque já havia algumas casas, umas fazendas aqui, dentro da própria cidade, e até hoje ela não é tombada, não é preservada, ou seja, ela está ali numa área de tombamento dos bens que já tem uma preservação toda aquela área, e a gente já tem que dizer já isso, que qualquer intervenção em algum imóvel, ali no entorno desses dois bens tombados, e esse entorno, gente, está demarcado na ficha de tombamento, e de inventário desses bens. Qualquer intervenção tem que passar pela aprovação do Conselho, O Conselho tem que autorizar uma demolição, uma reforma, uma construção ali no entorno, que vai descaracterizar ou não, precisa passar pela
aprovação do Conselho. E no caso, então, nós estamos, então, neste momento, se desculpa estar falando um pouco mais assim, porque é o primeiro recado importante, porque a partir de amanhã os moradores do entorno da Matriz vão estar recebendo uma notificação do Conselho Municipal, já assinado pelo novo presidente, pelo Sabones. O Conselho está notificando as casas, os moradores do entorno da Matriz e destes bens tombados. Nós estamos passando com uma notificação amanhã, porque vai abrir um estudo, não tem nada definido. Nós não vamos impor, nós queremos ouvir os moradores, queremos ouvir a comunidade. Tem muitas pessoas na cidade preocupadas com a preservação da história da cidade. E ainda que no passado ou em algum momento, né, a gente já tenha perdido muito do valor histórico, não tenha preservado, mas existe alguns núcleos que nós todos, acho que a parte do Conselho é sempre olhar a preservação. Então, sim, enquanto o Conselho do Patrimônio, nós vamos lutar, vamos estar defendendo a preservação da história da cidade. Ricardo, hoje até o Hernandes esteve presente na CBN em Juiz de Fora falando sobre setores e fala de um grande avanço no setor da cultura. E a gente costuma associar muito a cultura a evento, mas é uma pasta e é um movimento muito complexo. Você fala da história, e aí um dos grandes movimentos da cultura é resgatar a história e também a manutenção dessa história. Algumas casas, claro que já existem prédios novos lá, mas algumas casas e até a arquitetura da Igreja Matriz tem uma história, marca uma época, né? Tem algo a contar. O tombamento seria isso, a preservação para que essa história ela não seja perdida? Porque eu sinto, nós percebemos aqui que há uma resistência, muitas das vezes, dos proprietários, moradores, do tombamento pela falta de compreensão, não saber mesmo o que é um tombamento. Ô, Luiz Carlos, a questão da história, assim, eu enxergo assim como uma identificação, né, com o lugar que você vive, é uma preservação da memória, né, do passado, mas que faz com que você pertença àquele lugar, se sinta parte daquilo, né? Eu acho que a cidade assim precisa muito dessa questão do pertencimento. Nós temos muitas pessoas que vieram de fora para cá e contribuem com o crescimento, com a economia, com tudo na cidade. Mas se nós não preservarmos a nossa história, a questão de identidade, e quando a gente diz conhecer a história, amar a história, eu sempre repito essa frase, conhecendo, você começa a amar a cidade, os lugares, e você vai preservar, você vai cuidar de quem não está cuidando, e você vai querer lutar por aquilo, porque você passou a entender, conhecer a história, poxa, a importância de um prédio, a importância de uma escola, a importância da escola Dr. Augusto Glória, a importância da Matriz, para a história, mas para quem pertence a esse lugar, para quem vive nesse lugar e se identifica com aqui. Porque aqui as cidades não são uns lugares assim, elas são construídas por pessoas, por histórias, por famílias. E é como a gente tem um quadro na casa da gente, que, poxa, eu olho lá o quadro do meu avô que está lá no meu estúdio, isso para mim, eu pertenço a uma família, uma geração. Aqui tem um sentimento, uma afetividade, mas um cuidado que eu tenho com a história da minha família, com a honra do nome dos meus pais, e vai embora uma porção de valores que está, quando você está falando de memória e de história, muitos valores estão aí, em jogo. E se a gente perde a memória, perde a história, nós estamos perdendo valores, princípios, que construíram a nossa cidade e o nosso município. Frase do Joãozinho 30 no Carnaval, né? Um povo sem história é um povo sem futuro. Deixa eu mandar um abraço aqui para Sandra Vitória, boa tarde para você, o Regis Amadeu, a Maria José Rabelo aqui conosco. A Eduíges Torres, ela tem uma dúvida, Ricardo, que eu acho que é a dúvida geral, né? A dúvida mais comum. As casas em torno da Matriz são tombadas, é a primeira pergunta, e se tombadas elas não podem ser modificadas? Essa modificação que eu acho que as pessoas não conseguem entender bem. Então vamos recordar, a Matriz não é tombada. E a igreja, nós estamos falando da igreja. Não, e o Conselho tem uma proposta agora de tombamento da Igreja Matriz. Ali na Igreja Matriz, a praça da frente é tombada e a escola Dr. Augusto Glória é tombada. Esses são os únicos bens tombados ali naquela região. Quando se tomba, se demarca o entorno e as diretrizes dentro desse entorno. Então, aquelas casas, praticamente todas as casas em volta da Matriz, principalmente no largo todo ali,
essas casas têm proteção pelo tombamento desses 2 bens. Então, qualquer alteração, pode se alterar? Pode. Pode mudar reforma. A fachada. Não, pode mudar, inclusive, a fachada inteira. Pode derrubar a casa inteira. Mas tem que passar pelo conselho, o conselho tem que aprovar ou a demolição, ou a reforma. Por quê? Se eu chego aqui para a prefeitura ou para o conselho, eu pretendo... Essa casa está inviável, né? Porque tem um bom senso aí. A casa está inabitável, de muita dificuldade de você restaurar, de reformar. Então, a única solução que tem é uma demolição. Beleza. Eu chego, apresento essa proposta e já o projeto da nova construção do imóvel que vai ser ali. Qual o projeto? O que vai se levantar ali? Não, é uma casa no estilo colonial, com a volumetria que não prejudica a visibilidade do bem tombado. E por aí vai, uma série de diretrizes que estão no tombamento. Se a gente tombar a matriz, hoje, e a gente está entrando num processo, nós vamos dizer qual é o entorno da matriz. Primeira coisa, vai estar bem delimitado lá. E é isso que nós estamos fazendo agora. Nós vamos fazer um estudo do entorno. Está um pouco grande para quem pegar o mapa e quem for notificado, que o entorno, nós estamos fazendo um estudo mais amplo nesse momento. Por quê? Porque a gente tem que ver questão, principalmente me preocupa muito, o conselho está muito preocupado com a questão da volumetria e altura dos prédios. E aí, quando você vai embaixo na rua, desculpa agora, eu perdi o nome, da Rua do André, aquela rua de baixo aqui, da subida da matriz por baixo ali, né? Como é que chama aquela rua? Perdi o nome. Galdino Furtado de Mendonça? Isso. A rua Galdino Furtado de Mendonça, quando você vai por ali, então o entorno que nós estamos agora estudando, está se pensando inclusive nessa rua de baixo, porque você imagina você construir vários prédios de 10, 15 andares ali, e qual a visão que você tem da matriz. Mas nós queremos saber, para a comunidade, é importante a visão da matriz ou não? É importante preservar o entorno da matriz? Se você olhar para todo mundo que está no Conselho de Patrimônio, para a gente é importante, nós vamos estar defendendo. Mas nós queremos ouvir a comunidade também. Possivelmente, dentro desse estudo, desse processo, nós vamos fazer audiência pública, nós queremos ouvir moradores locais, queremos ouvir outras pessoas, né, da comunidade, inclusive o outro lado da história, o lado do progresso, o lado da construção, o lado da construção civil, que emprega tantas pessoas, que gera, né, economia no município, mas... Nós, da visão do Conselho, nós vamos estar sempre pensando assim, tem tanto lugar para construir, a cidade é tão grande, por que a gente faria umas grandes intervenções ali naquele espaço? A gente entende que tem que se preservar, e nós vamos trabalhar com isso, mas nós vamos ouvir também. Então, assim... Mas é um ponto até turístico, Ricardo, te cortando, mas assim, as pessoas, quem visita São João do Nepomuceno, a gente, só de correr nas redes sociais, a gente percebe que é um ponto muito procurado por turistas ou até por nós mesmos, São Joanenses. É o nosso cartão postal. É um cartão postal, é muito bonito, né? Então, assim, essa visão ou essa manutenção, a gente percebe que, de certa forma, é um atrativo também para nós, né? De mostrar a nossa cidade. Nós temos ainda alguns núcleos, poderíamos chamar assim, pequenos núcleos históricos preservados. Vamos falar ali na Praça Coronel José Braz, a escola é tombada, aí você tem alguns prédios ali no entorno ainda antigos que preservam ali, aqui na fábrica de tecido, a fábrica toda, ela não é tombada, é um prédio inventariado, mas você tem ali no entorno dela a praça, você tem a casa ali do Sarmento, você tem uma historinha ali que ainda está preservada. Então, nós estamos propondo também no Conselho, subsequentemente, fazer esse estudo desses núcleos e talvez fazer tombamento de núcleos históricos, pequenos núcleos. São 6, 7 bens tombados aqui em conjunto, ali na matriz, um núcleo histórico aqui e tal. É um estudo, tá, gente? Eu pedi a vocês esse momento e estou pedindo às pessoas para ter um entendimento de que a proposta é de um estudo, não há nada definido. Ninguém está falando de proibir as pessoas que têm bens e imóveis nessas regiões, vão ficar impedidas de vender, de comprar. Inclusive, vender pode ser vendido a qualquer momento. A questão da intervenção, da obra que você faz, se a gente delimitar o entorno, dentro daquele entorno, aí sim, vai ter que passar por uma aprovação do Conselho, como já em alguns momentos anteriores, alguns prédios passaram pelo Conselho. Aqui no entorno da escola Coronel José Braz, que é tombada, alguns prédios que foram feitos ali no entorno, passaram pelo Conselho, né, nos conselhos anteriores a nós, e os conselhos aprovaram. E teve prédio que houve modificação, por exemplo, aquele prédio número 2, que está atrás do Castelinho da Energisa ali, naquele entorno do bem tombado que é a Praça Coronel, a Escola Coronel José Braz. Quando foi fazer aquela obra,
passou pelo conselho, o conselho pediu para ajustar a volumetria, alguns aspectos, né, da estrutura, da fachada, e foi feito um ajuste, inclusive outras casas acima da Escola Coronel José Braz. Tá? Então nós estamos aí nesse momento, te agradecer, Luiz Carlos, agradecer vocês por essa abertura, e é mais para dar essa informação para todo mundo ficar bem assim, tranquilo, inclusive, que vai ser um processo. Ele não vai ser longo, que a gente vai estar paralisando ali, né, as possibilidades de obras naquele entorno ali. A gente está pedindo um tempo para a gente analisar, avaliar e tomar uma decisão sobre a igreja matriz e o entorno dela ali, como a gente preserva aquela área. Eu tenho percebido aqui, eu estou acompanhando as redes sociais, tenho percebido que as pessoas estão entendendo bem, ô Sabonis, porque... na verdade, o Ricardo começa explicando muito bem, porque... Eu acho que muitos prédios, e aqui estão até se lamentando, porque alguns já foram destruídos, porque a gente tem essa história afetiva. Né? A pessoa que estudou no Coronel, ela vai chegar ali e vai perceber uma fachada da época dela, lá quando criança. E às vezes tem isso, aquele prédio onde eu trabalhei, nessa casa aqui onde cresceu uma família tradicional. Aqui eu estou vendo que as pessoas estão entendendo bem e, pelo contrário, já tá lamentando, às vezes, alguns prédios que nós já perdemos. E aí, claro que aí... eu estou olhando aqui, Luiz Carlos, eu corri o olho aqui, bati aqui e vi um comentário aqui da Neuzélia aqui dizendo... Boa tarde, deve fazer nos distritos também. Exatamente. Né? E dizer para ela que há essa proposta, já tivemos uma conversa, eu como presidente, com o pessoal da Comissão de Desenvolvimento lá de Itaruaçu, com a possibilidade de tombamento, né, do núcleo ali arquitetônico, daquele entorno da igreja lá também. Está em estudo, a gente quer propor isso para a comunidade. Como é que a comunidade pensa isso? Que existe esse lado da proteção, que é um ganho, um marco cultural. Existe o lado do ICMS cultural, a gente consegue recursos por conta disso, que vem para ajudar a preservar, né, recurso estadual, que se pontua no ICMS cultural, inclusive ampliando esses bens tombados, a quantidade vai pontuar e vai gerar. A possibilidade de investir nessa questão cultural, né, com o próprio ICMS. Um desses casarões lá em Itaruaçu é o casarão da Dona Itália Cautiero Franco, por exemplo, que é a mãe do Itamar Franco. Olha quanta história a gente tem no centro de Itaruaçu, que está ao lado da casa paroquial, que passou por uma reforma, mas que também obedeceu às estruturas da fachada. Acho que é até importante dizer assim, que é um trabalho que a gente está fazendo agora, que já vem sendo feito na cidade há muitos anos, inclusive. Tem muita coisa que se perdeu, mas existe um trabalho também que já foi deixado e foi feito. Por exemplo, essas casas principais ali, a igreja, lá de Itaruaçu, que eu estou dizendo, essa casa da Dona Itália, né? A casa paroquial e alguns outros imóveis ali são inventariados, eles já têm proteção, não podem ser modificados sem a anuência do Conselho Municipal. Tá? Agora, então já tem muitas casas e muitas coisas e prédios já são preservados com inventário. E aí também um pequeno detalhezinho que eu coloco que o inventário ele já protege o bem, mas o inventário é um estágio para você definir. Levantou o bem, inventariamos, existe de fato esse bem e tal. O que nós vamos fazer com ele? Nós vamos tombar ou ele é só um bem e ele não... Nós levantamos a história dele, não tem tanto valor para o conselho ou para a cidade. Então, mas na maioria desses casos que foram inventariados, são bens mesmo que para nós tem grande valor histórico, né? E que o conselho tem que tomar uma decisão também sobre todas essas casas e prédios que estão inventariados. Nós começamos a fazer isso, começamos pelo tombamento do Centro Cultural. Né? Recentemente, houve uma proposta de tombamento e o Centro Cultural está praticamente tombado nesse momento. Né, ainda está dependendo do decreto do prefeito, do decreto de tombamento, do registro ainda, mas o Centro Cultural praticamente nós podemos contar como um bem tombado já no município. Faltando um detalhe burocrático. E assim nós vamos partir para definições de alguns bens que estão inventariados e não estão tombados, que é o caso da Igreja Matriz. Já é inventariado, você tem uma ficha que conta a história dela, né, e a história dela é muito contada também, não só nessas fichas, é uma história que está na memória de todos nós e né, por ser um bem antiquíssimo. Né? Mas tem vários outros bens, outras igrejas, outros bens públicos que a gente está partindo para uma definição, de tombar mesmo, de preservar mesmo. Assim. Praças, né? O Sabonis, o meu sobrinho uma vez falou assim, tio, por que toda hora você fala na minha época? A gente é muito saudosista, mas a gente é muito bairrista também. Sim. A gente tem muito orgulho desses prédios nossos.
Como é que é assumir um conselho com esse sentimento, né, da comunidade? O Ricardo coloca isso, a gente tem esse sentimento de pertencer. Embora às vezes o prédio não seja nem da nossa família, mas é um prédio que a gente tem uma ligação afetiva, tem uma ligação de uma certa forma. Né? Existem as identidades. A cobrança é grande em cima do conselho, né? É uma coisa assim, infelizmente, o Brasil começou a trabalhar com essa questão de patrimônio histórico há poucas décadas. O Brasil é uma coisa nova para o Brasil, né? De preservar. A Europa está 200 anos a mais do que a gente nisso, visto que o europeu tem esse costume de preservar, de preservação mais do que a gente. Isso é uma questão cultural. E tem cidades da Europa que você vai, tem centro antigo e o centro novo, né, que são preservados os castelos, as catedrais. Então, o que acontece também? Eu estou no Conselho do Patrimônio, que eu me recordo, Luiz Carlos, talvez desde 2008, 2009, eu sempre participei do Conselho, com o Everson Rezende, com o Queco, com o Léo Márcio, com o Ricardo, né? Chegou com o Aldo agora. Então, assim, a gente vem passando por alguns anos e a cada época que vai passando, a gente vai vendo um amadurecimento também do Conselho. Por quê? Como é muito novo essa questão de patrimônio, e você bem disse, nós perdemos algumas coisas no caminho, né, Ricardo? Que não teve como a gente se defender, de repente, é tudo novidade. A gente tem que trabalhar, acho que duas coisas: o Conselho continuar trabalhando, evoluindo, trazendo essas informações, mas a população também são joanense ter essa consciência da importância, não só dos prédios, né? Porque os prédios nós fazemos um tombamento, mas também dos registros, que aí seriam os bens imateriais, eventos, festas, uma personalidade, né? Então, é uma maneira também do município estar preservando a memória, não só daquele prédio, mas de uma pessoa, de um evento que é importante para a nossa comunidade. Então, eu digo assim, o mais importante de ter um conselho hoje, a pessoa talvez tenha alguma dúvida, tem um diálogo, né? Pode procurar a gente, procura a prefeitura, procura a gente aqui, para a gente dialogar. Porque tem pessoa que fica com medo, tipo assim, ó, vai ter um tombamento da casa tal, o cara vai e derruba a casa. Ah, vou derrubar porque aí... Não é por aí, vamos dialogar, igual o Ricardo bem disse, tudo, né, é conversado, é acordado. Aqui o Castelinho da Força e Luz, por exemplo, a construção do número 2. O projeto inicial do número 2 era um prédio totalmente diferente do que é hoje. Era um prédio até muito mais alto. Eu lembro que eu estava na reunião. E aí foi adaptado, ele 2 andares, eu acho que seriam 3 ou 4. Ele foi adaptado 2 andares, mas aí ele se estendeu. Ao invés dele subir, ele se estendeu de uma maneira. Então, assim, foi conversado, ninguém foi prejudicado, né? Não ficou discrepante a altura de um prédio com um prédio que é o nosso Castelinho, que se você passar em frente, é um prédio de 1908, né? Olha só, são 113 anos aquele prédio. Você pega a sede dos sombreteiros ali do lado, é 1923. O Castelinho dos Democráticos é 1916. E a nossa escola ali, Coronel Zé Braz, 1927. Então, assim, imagina se a gente for derrubar. Sabe, a gente tem que ter isso, você falou. É o pertencimento, não só meu. Os meus avós, os meus bisavós passaram ali. Você pega, tem um álbum de São João de Nepomuceno de 1915, 1920, que tem esses prédios, cara. Então, assim, o início nosso, né? O nosso começo. E agora, essa questão do estudo da Igreja Matriz, que, por minha surpresa, eu acreditava que a Matriz já era um prédio tombado pelo patrimônio, pela representatividade que ele tem, não só religiosa, mas histórica. É onde tudo começou aqui em nossa cidade, né? Então, assim... É muito importante. Então, as pessoas tiverem dúvida, né, pode entrar em contato com a gente, vamos dialogar. Os proprietários ali, Ricardo bem disse, vai começar a receber uma carta explicativa de tudo. Não entendeu? Liga para cá, liga para a prefeitura, procura a gente. Estamos aqui abertos, né? Vamos construir juntos essa questão cultural. A cidade tem que ter identificação e o Brasil está engatinhando para isso. Vamos chegar lá. A Neuzélia que participou, Sabonis, aí talvez já fica até
um dos pedidos aí de atuação do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural, porque ela vai dizer exatamente isso, que lá em Carlos Alves, infelizmente, alguns casarões foram demolidos, perdidos, né? E foram Sim. perdidos, né? Então, é por isso que ela fala. Mas tem um dos entorno ainda distritos. bastante preservado, Sim, que a gente sim. tem que ter um olhar de cuidado mesmo, com carinho, e ter uma ação efetiva, né? Porque esse é um tipo de trabalho que, se você não tem uma ação efetiva, derruba uma casa ali, derruba uma coisa aqui, constrói um negócio meio esquisito ali, e quando você vê, perdeu tudo. Então, nós estamos, assim, o Sabonis está assumindo, e bom que esses, sei lá, 3 minutos que ele falou aqui, já deu para entender por que ele foi escolhido para ser o presidente. Você vê que entende, já está na área, as datas, os prédios, os valores, tudo aí já está na alma dele, essa questão cultural histórica. Mas ele tem esse conselho novo, eu vou fazer parte dele também. Nós, vocês fazem parte também, o Luiz Carlos, secretário, Nós o Aldo, quatro aqui. vice, né? O Sabonis está no conselho, apesar de trabalhar na prefeitura, ele está como representante da sociedade civil, pelo trabalho dele, né, na cultura de São João, no teatro. Então, ele foi indicado pela sociedade civil, né, pessoas que participaram da reunião e indicaram o nome dele. Então, assim, nós temos essa missão. O trabalho tem que ser efetivo. Não dá mais. A gente não tem muito tempo para ficar falando. Esse tempo já passou do limite, eu acho. A gente tem que pegar isso aí, tombando, definindo e fazendo os procedimentos, todos necessários para a preservação do que ainda resta. E resta muita coisa ainda. Nós Né? tivemos aqui, Ricardo, desculpa te interromper, só para citar um exemplo para as pessoas, um exemplo que eu acho que foi bem válido, foi aqui na fábrica de tecidos Sarmento, Fiação Sarmento, né? Quando eles utilizaram, ali agora é um shopping, né? Mas eles utilizaram a fachada. Eles preservaram a fachada e na parte interna fizeram as modificações que são necessárias para se transformar no objetivo. Então, assim, é um pouco disso também. Você imagina se ele derruba aquela fachada, talvez ele não conseguiria ter um encantamento, porque aquele prédio ali de 1895, está escrito aí em cima lá, quem passa lá está lá. A Fiação Sarmento. Então, assim, é uma fiação que ela é próspera. Quando a fiação veio para São João do Nepomuceno, desenvolvimento do nosso município, junto com a estação ferroviária, com o trem passando, depois veio a iluminação. A energia elétrica chegou em São João pela fiação, antes da Força e Luz. Então, assim, ele preservou a fachada, que é belíssima, quando a gente passa ali naquela pracinha, né? Ele preservou e usou a parte interna. Então, assim, é um pouco disso que a gente quer conversar. E Ouro Preto tem muito disso, Mariana tem muito disso. Eu fui lanchar nesses fast food aí, americano, né? Lá de fora é um casarão. Você está no século XVIII aqui. Quando você entra, você está no século XXI. É fantástico, né? Uhum. É um antigo e lá dentro tudo moderno. Rio Novo tem muito disso. Algumas lojas ali naquele centro, você entra, a vitrine é nova. Eu tenho uma inveja branca de Rio Novo, que é a cidade que eu adoro, Rio Novo. É a terra dos meus avós paternos, né? Mas eu tenho uma inveja branca daquela praça de Rio Novo. E os prédios, às vezes você entra, ele é moderno, tem ar-condicionado, tem tudo, mas a fachada está na mesma. Eu quero só conversar aqui com o Aldo, e eu anotei aqui para não esquecer, gente, porque o Ricardo falou que o Sabonis foi escolhido presidente, e a palavra é essa mesmo, né? Porque eu vou confidenciar para vocês que na eleição, e tinha muita gente, eu acho que todos que estavam ali têm capacidade de representar muito bem o nosso patrimônio, mas ele foi eleito antes mesmo do nome dele se colocar à disposição. Então ele não. Ele foi antes dele empurrado. colocar, eu sou candidato, já começaram a votar nele. Empurraram e se sentaram aí na cadeira. Não foi uma eleição por aclamação, porque você não era candidato ainda. Não, o Ricardo falou assim: temos que escolher um novo presidente. Aí o Cléber jogou, eu voto no Sabonis. Aí foi todo mundo. Aí todo mundo, eu também, mas aí você nem era candidato. Gente, eu não sou candidato ainda não, né? Mas vamos lá. Mas foi escolhido. O Aldo, você como vice-presidente, o Aldo hoje está como nosso diretor de cultura no município, não necessariamente precisaria ser o diretor, né, participar desse patrimônio, mas demonstra, talvez para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando, um interesse de diálogo mesmo, de facilitar, de acompanhar, de aprender, de ensinar. É essa mesmo o intuito da sua participação? E a gente está alinhando com
com o conselho mesmo. Esse pensamento de preservar porque é a identidade do município. A gente está falando da identidade do município, da história do município. A gente está falando do pedreiro que lá atrás fez a fachada. A gente tinha na época pedreiro especializado em fazer fachada dos prédios. Então a gente tem muitos prédios desses que a fachada é feita pelo mesmo pedreiro. Lógico que não estou falando dos prédios feitos em épocas próximas. Hoje não se tem essa preocupação tão grande e a gente quer preservar isso. Isso foi feito com muito carinho na época. A gente tem a preocupação de preservar a identidade, a história do município. Então, assim, a gente está no Conselho do Patrimônio para participar mesmo e para linkar a instituição com o Conselho. Né? Mas o Conselho é independente. E a votação do Conselho é por maioria. Então, assim, a gente não está lá para impor nada, né? É uma coisa democrática. E, da mesma forma, a gente pode ouvir a sociedade. A gente tem, como a gente está na prefeitura, está na diretoria de cultura, a gente lida com várias áreas da cultura, não só a área do patrimônio, né? Então, a gente consegue ouvir muita gente e levar essas demandas para o Conselho também. Então, estar no Conselho do Patrimônio é muito importante para a diretoria de cultura, estar junto, vamos dizer assim. Toda vez, gente, aí eu faço um apelo a todos que sempre que você ouvir a palavra conselho, é a democracia da forma mais participativa possível, nos vários setores da administração pública. Muitas decisões, e aí nós estamos falando, por exemplo, do patrimônio cultural histórico, ele vai passar pelo conselho, né? O Sabonis, que foi escolhido pela sociedade civil, junto com os seus conselheiros. É ali que se tem o diálogo. O diretor de cultura é um participante, ouvinte, colaborador, mas as decisões passam pelos conselhos e isso acontece em vários setores da prefeitura, em todos os setores, e aí eu acho que a participação é sempre muito importante. A gente tem conselhos que há uma participação maior, um interesse maior, outros menos, mas deveria ter um interesse em todos, né? Não só nos conselhos, nas associações de moradores, associações de desenvolvimento. A gente já está finalizando aqui esse Ascom Informa. Geralmente esse programa é apresentado pelo Sabonis, mas hoje ele está aqui como presidente. Sabonis, boa sorte, sucesso, a sua competência, e eu acho que inevitavelmente o seu nome aqui em São João do Nepomuceno é ligado à cultura mesmo, e a gente sabe que o Conselho está em boas mãos. Uma boa tarde, obrigado pela participação aqui. Obrigado, Luiz Carlos, obrigado a todos, né, pela confiança. E estamos aí, é isso, vamos trabalhar, seguir juntos, manter, né, esse trabalho que já vem de muitos anos e que vai perdurar, e que todos possam participar com a gente também, toda a sociedade que tem interesse possa estar participando junto com a gente, porque a cidade é nossa, né? A cidade de todos são joanenses, de quem ama São João do Nepomuceno. Bem, no esporte, eu vou explicar a expressão para o pessoal entender. No salto com vara, né, que é aquele em altura, sim, existe uma barra que chama sarrafo, né? Então, o vencedor é aquele que vai pulando mais alto. Que ultrapassa. O Aldo já pegou o sarrafo assim, muito lá em cima na cultura, mas eu sei que é um cara que é muito competente e tem desempenhado um bom trabalho. O Aldo, obrigado pela participação aqui. Mas o objetivo do atleta é sempre aumentar um pouquinho mais, né? Sempre aumentar, esse é o objetivo. Ô Ricardo, eu sei que na verdade é uma despedida sua como presidente do Conselho Municipal do Patrimônio, mas eu acredito que não vai ser mesmo o seu afastamento, né? Até porque a gente sabe que você tem um carinho muito grande nessa área em que você militou durante muito tempo, milita muito tempo, perdão, e é apaixonado. Obrigado e parabéns pelo trabalho realizado. A gente sabe, e o Sabonis está pegando, e você fala aqui muita coisa que já iniciou com você e ele vai dar o andamento. Em nome da sociedade, eu acho que aqui algumas pessoas já parabenizaram, e já, enfim, em nome da comunidade de São João do Nepomuceno, obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, pelo seu conhecimento e pelo trabalho que foi realizado. Luiz Carlos, eu que agradeço a Deus, né? Agradeço ao Hernandes, agradeço a oportunidade que me deu na área da cultura, esse tempo que eu estive à frente, né? Para mim pessoalmente, é de grande valor, foi uma oportunidade
incrível na minha vida, de estar à frente da cultura, do conselho, né, de tudo que a gente conseguiu realizar e os relacionamentos que a gente cria nisso tudo. Né, é uma riqueza muito grande, pessoal, e acredito que a gente conseguiu contribuir muito aí na cultura mesmo, em São João. Desejar aos Sabonis aí tudo de melhor, dizer que eu estou deixando a presidência, mas não estou deixando o conselho, nem muito menos o interesse pela cultura. Nós vamos trabalhar para elevar esse sarrafo aí mais e mais, que ele esteja bem alto, porque eu acho que é na dignidade que a história, a cultura e a nossa cidade merece. E deixar claro no final, mais uma vez, informar você que mora, né, no setor aí da matriz, no entorno, possivelmente vai receber uma notificação para ficar tranquilo. É um estudo que vai ser realizado, o estudo é amplo, a área é grande e possivelmente lá na frente a definição do conselho vai ser reduzida ao espaço próximo à matriz, mas a gente quer estudar porque é uma oportunidade talvez única que a gente tem, histórica, de fazer esse estudo, esse levantamento, de identificar, né, como equacionar o progresso, equacionar a vida das pessoas ali que têm bens ali, que têm pretensões com as suas casas, com seus imóveis, negócios ou até de ampliação, como equacionar isso com a história, com a preservação da história. Então esse é o desafio, né, nosso, dessa equação, achar esse ponto de equilíbrio sem perder o valor, sem perder a nossa história preservando. Então é isso que está sendo proposto e te agradecer mais uma vez, agradecer quem esteve conosco aí, né, participando e tem interesse também nessa preservação. O Conselho vai estar aberto sempre para proposições, inclusive, propostas que as pessoas querem trazer de demandas na área de preservação, de patrimônio material e imaterial, como o Sabonis falou. O Conselho vai estar sempre à disposição, nós estamos sempre à disposição aqui na Prefeitura também. Tá bom? Um grande abraço para todo mundo aí. Muito bem, essa transmissão aconteceu aqui da redação da Ascom, Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de São João do Nepomuceno. O Ascom Informa de hoje foi com Luiz Carlos Dutra. No suporte técnico está o Juninho Detone, o Elson Júnior, que é o nosso diretor de turismo. Agradeço a todos vocês pela companhia. Um grande abraço e até o próximo Ascom Informa.